O advogado Evaldo Martins é especialista em direito agrário, dá dicas para o produtor rural que precisa ter acesso a crédito para assegurar a produção no campo. Primeiro, o advogado Evaldo Martins explica por que não é tão fácil o acesso ao crédito para atividades produtivas no campo. Os doutrinadores do agronegócio e do direito agrário, eles entendem que existem dois ciclos no direito agrário brasileiro. O primeiro ciclo, que é o da regularização fundiária, e o segundo ciclo, que é o do agrobusiness. O crédito rural ele está inserido no segundo ciclo, que é o agrobusiness. Explico. O estado do Piauí ainda ele está no primeiro ciclo, por conta da regularização fundiária, que ainda não foi resolvida. Então, os produtores, principalmente os pequenos e os médios produtores, chegam no banco para tentar um financiamento e não conseguem, porque o banco exige uma hipoteca, exige alguma garantia. Então, principalmente a hipoteca, ela precisa do registro de propriedade. Então, para o produtor conseguir o crédito, é fundamental que ele consiga ter também a sua propriedade regularizada. Evaldo Martins orienta produtores interessados nos recursos previstos no Plano Safra 2022-2023. Este ano serão 340 bilhões de reais. O produtor ele deve buscar algum especialista no assunto, também deve ir à agência bancária, saber quais são os documentos que o banco solicita, porque isso também é variável de banco para banco. Essa variação, ele pode fazer a diferença na hora de contrair o financiamento? Com certeza, Alemão. Doutor Evaldo, outro aspecto importante é que o financiamento, geralmente, ele é dividido em dois segmentos, o custeio e a produção. Nessa decisão também pesam taxas, escolha da agência financeira? Pesa sim. E nessa subdivisão existem os tipos de variação de taxa de juros. Por exemplo, tem um PRONAF, para a agricultura familiar. Hoje, no atual Plano Safra 2022-2023, a taxa está variando de 5% a 6%. Já o PRONAMP, que é para médio produtor, a taxa está em 7% a 8%. E nos demais produtores vai até 12%. Qual foi a vantagem do atual Plano Safra 2022-2023? Que mesmo as taxas acima dos 2 dígitos, que são aquelas acima de 10%, ela está abaixo da Selic. A Selic hoje atualmente está em 3,25%. Então o governo federal ele tentou fazer o melhor possível para fomentar esse plano safra do investimento dos agricultores. É a melhor saída para o produtor o acesso ao crédito para investir na produção, seja na pecuária, seja na agricultura? Sem dúvida alguma. A melhor, eu digo que a única, talvez, para muitos produtores, é o financiamento rural. Principalmente por conta da conjuntura econômica que estamos vivendo. Elevado taxas, insumos caros, maquinários 3 vezes mais caros. Então, o produtor ele necessita do crédito rural. A importância de um acompanhamento técnico e até mesmo jurídico na hora de buscar o financiamento, na hora de buscar o crédito. A importância é direcionar aquele produtor e também para facilitar a celeridade do financiamento. Existem instituições públicas como a Emater, que tem vários técnicos capacitados nesse sentido. Então, o produtor ele pode buscar um técnico particular, como também pode buscar um técnico da Emater. O advogado também tranquiliza produtores rurais que investem no agro sobre a suspensão de operações de crédito pelo BNDES. Teve realmente essa suspensão no dia 27 de julho, o BNDES suspendeu algumas operações. No dia 29 de julho, o Tesouro Nacional, juntamente com o Ministério da Agricultura, ele emitiu uma nota alertando que essa suspensão é temporária e que é só para equalização dos juros. E ainda destacou na nota que do montante de 19 bilhões que foi repassado para o BNDES, somente 1,5 bilhões foram suspensos. Então, essa suspensão é de acordo já com a metodologia adotada pelo Tesouro Nacional, inclusive teve também suspensão na safra
no Plano Safra do ano passado, então é uma coisa normal e logo serão retomadas todas as operações. O BNDES é a instituição que fomenta geralmente grandes negócios, grandes investimentos. Exatamente. Inclusive, as operações que foram suspensas foram o ABC+, o ProIrriga, o Prodecap e a construção de grandes galpões. Bom, e a gente continua falando, né, sobre a importância do crédito agora com Elivaldo Barbosa aqui no estúdio. Bom dia, Elivaldo. Olá, Gorete, bom dia. Bom, a gente tem, claro, né, é um assunto recorrente, inclusive nós, trazendo a importância dessa questão do crédito no campo, porque sem ele, assim como em qualquer outro negócio, também é difícil a sobrevivência, né, Leandro? Pois é, Gorete, já mostramos aqui recentemente os detalhes do Plano Safra, ou seja, o que o governo federal disponibiliza ou vai disponibilizar em recursos para o financiamento da próxima safra, que começa a ser plantada este ano e colhida no ano que vem, por isso que é Plano Safra 2022 e 2023. Bom, mas esse importante detalhe do agronegócio nós já informamos, já detalhamos neste espaço aqui do Piauí que trabalha. Agora, o que o advogado especialista em direito agrário salienta com muita propriedade, Gorete, é como o produtor deve se habilitar para ter acesso ao crédito. Não é para todo mundo. Apesar de existir o recurso do mercado, mas não é todo produtor que está em condições de contrair aquele financiamento, muitas vezes, Gorete, é essencial para fomentar qualquer atividade ou a sustentabilidade da propriedade rural. E para muita gente é exatamente esse o gargalo, né? Na hora de conseguir o crédito, justamente esse processo mais burocrático que é essencial. E começa com a situação da propriedade, ou seja, da fazenda, do sítio, porque muitas vezes o imóvel entra como garantia no financiamento, por menor que seja, quando o financiamento é voltado tanto para o custeio como para investimento. Então, a regularização fundiária é essencial. E esse é um gargalo porque tem milhares de produtores rurais que moram na terra, exploram a propriedade, porém não tem o documento para buscar uma agência, um agente financeiro e ali se habilitar para um financiamento, para instalar uma área de plantio de grãos ou de fruteiras, ou de um pequeno plantel de caprinos, ovinos, ou até mesmo da bovinocultura leiteira e quem sabe até de corte, ou mesmo numa área voltada para a produção de grãos. Então, esse detalhe é essencial. E no mais, Gorete, é a situação de mercado hoje. Esta semana, o Conselho de Política Monetária do Banco Central anunciou uma elevação da taxa Selic em 0,5%. Ou seja, já está na faixa dos 13,75%. O que é que isso significa? Muitas vezes a gente acha essa taxa tão distante da nossa realidade, mas não, ela repercute diretamente no custo do dinheiro para quem busca o mercado, o crédito para financiar uma atividade, por menor que seja. É a nossa taxa base de juros, né? É verdade. Tudo, na verdade, depende da taxa Selic. E aí aquilo que a gente também colocava, né, Elivaldo, que esse é o momento que as empresas precisam de investimento, precisam muitas vezes desse crédito que é essencial para alavancar o negócio, mas tem que ficar de olho também nessa taxa, né? E o agro, então, nem se fala, porque o produtor rural, ele precisa se capitalizar para investir na compra de insumos, do preparo da terra, da semente, da contratação, às vezes, da mão de obra e, às vezes, até mesmo, Gorete, de promover melhorias na propriedade rural, pensando numa atividade de mais longo prazo, de ter o retorno que ele precisa. Então, buscar as melhores taxas, as taxas mais atraentes, ou até variar um pouco da própria, do agente financeiro, quem está oferecendo o dinheiro mais em conta para que o produtor consiga ter acesso a esse recurso. Isso vale para o agro, vale para a indústria, vale também para o setor de serviço. Na economia, sem dúvidas que, pela situação atual, o dinheiro tem um custo um pouco mais elevado, é por isso que é bom sempre um pé atrás na hora de optar pelo necessário crédito para fomentar a sua atividade econômica. Esperar que ela baixe um pouquinho. Tem um efeito positivo para quem investe, por exemplo, mas tem um efeito de um grande desafio para quem precisa do crédito, né, Elivaldo? É isso, Gorete. Até a próxima, Elivaldo. Obrigada. É isso, até a próxima.